Olá, muito bom dia, queridos. Paz seja convosco. Graças ao Senhor, mais um dia com vocês aqui no canal Reino em Pauta. É uma alegria muito grande comunicar esse evangelho poderoso do reino dos céus para a sua vida. Gratidão a vocês que já se inscreveram no canal, gratidão a vocês que fazem parte desse plano, dessa visão. Irmãos, muito obrigado. Que Deus continue te abençoando grandemente, poderosamente a sua vida, pois é uma alegria estar com vocês aqui em nosso canal. Aleluia! Deixa seu compartilhamento, deixa o seu like, se inscreve no canal, leve o seu amigo a se inscrever. Gratidão a todos vocês aí, gratidão ao pastor Luiz Augusto, por falar em pastor Luiz Augusto, ele já está em Sorocaba, e seja muito bem-vindo, pastor Luiz Augusto, com as suas duas filhas, com as gêmeas, né? Que Deus abençoe. Pastor Luiz Augusto estará lançando um livro muito forte, sobre o casamento sobre a rocha. E ele vai estar pregando em diversas igrejas aí, nesses dias, e eu, incentivo vocês a comprar o livro do meu querido pastor Luiz Augusto. Esse livro foi prefaciado pelo nosso querido pastor Flávio, aqui da nossa comunidade, e está muito bom mesmo. Então, que você possa cooperar nesses dias aí, vamos fazer caravanas aí, os irmãos, para poder estar nas reuniões. Fica sempre atento à agenda do pastor Luiz Augusto nas nossas comunidades. Grande abraço a todos vocês. Também gratidão aí ao pastor Fábio, que está trabalhando aí também no canal, ele nos ajuda, ele compartilha toda manhã e é uma alegria muito grande tê-lo conosco. Tá bom? O canal tem um propósito de cooperar com você. Nessa sétima mensagem, vou concluir essa primeira parte. Pode ser que eu depois continue falando sobre o mesmo tema, é só o Espírito Santo para direcionar isso, né? Prefiro obedecer uma ordem do Senhor. Se o Senhor falar para mim, prossegue, eu prossigo. Se o Senhor falar, muda de série, eu mudo de série. Tá bom? Mas a sétima mensagem, queridos, é o seguinte: fazer um caminho. Eu falei até agora em preparar o caminho. E aqui eu vou falar sobre fazer o caminho. Preparar o caminho é por condições adequadas para atividades posteriores, certo? Isso é preparar. E fazer? Fazer, irmãos, é realizar, executar, produzir. Aleluia! Fazer, queridos, tem um caminho que eu quero revelar aqui. Fazer é o seguinte, é permanecer no exercício do posicionamento. Quando eu permaneço no exercício do posicionamento, eu estou fazendo um caminho. Eu estou fazendo um caminho para Deus. Porque o posicionamento me leva, irmãos, a estar exercitando a fé revelada em Hebreus 11, que eu acabei de falar. Então, fazer o caminho, eu e você precisamos fazer. Não podemos, irmãos, querer que os outros façam o caminho. Né? O irmão vai ter que fazer o caminho para mim. Não, você tem que fazer o caminho. Então, por favor, realize, execute, produza. Produza. Como corpo de Cristo, como igreja, como adorador, como pregador, como servo, como alguém que serve. Vamos produzir, queridos. Aleluia. E também abre um outro caminho, que é o vivenciamento da perspectiva da glória que já está revelada conforme a voz de Deus em nosso interior. Olha só, irmãos. Então, preparar, ou seja, fazer o caminho, é o vivenciamento, tá? Na perspectiva da glória que já está revelada. Isso é fazer o caminho. Fazer o caminho é viver uma realidade revelada. Certo? Então, precisamos viver essa realidade revelada. Que Deus possa tocar no seu coração com entendimento, com profundidade, para entender o que Deus está falando. Gente, vamos lembrar o texto de Isaías 40. Ele fala, então, muito forte, né? Ele fala assim: uma voz clama, no meio do deserto, prepara um caminho para o Senhor. Né? Aí ele fala assim, a seguir, façam no deserto um caminho reto.
Então ele fala preparar e fazer. Façam. Não adianta você só falar. É isso que ele está dizendo. Não adianta você ficar só falando. Você tem que fazer. O grande problema é que nós falamos, mas não fazemos. Irmãos, aí perde o efeito. Porque geralmente, entendeu? A pessoa que fala, ó, tá cheio de fazer projetos, faz um monte de projetos, mas não executa nenhum, adianta. Você pode fazer 1000 projetos, encher sua gaveta de projetos. Se você não executar nada, vai adiantar? Não, irmãos. Então, não adianta preparar, tem que fazer. Não adianta falar, tem que fazer. Não adianta dizer eu amo, tem que amar. Não adianta falar eu amo. Não, quem ama, irmãos, quem ama serve. Quem ama sofre. Certo? Deus está chamando eu e você para uma mudança. Eu sinto que Deus tem um novo nesse tempo, irmão. É um novo assim no meio de um vento, de um vendaval. É um novo no meio das curvas. É um novo no meio da terra encarpelada. É um novo no meio de tantas coisas, no meio do furacão. Você consegue ver o novo de Deus no meio do furacão, lá no olho do furacão, consegue ver o novo de Deus? Você consegue ouvir a voz de Deus no meio da tempestade? O profeta disse que Deus fala na tempestade. Gente, porque Deus, ele é muito maior do que você pode imaginar. E Deus vai fazer algo que nós nunca imaginamos. Vai fazer muito maior do que nós imaginamos. As coisas de Deus, irmãos, elas são reveladas. E Deus quer mostrar para você a grandeza dessa revelação. Deus quer fazer um caminho através da sua fé, de forma poderosa, colocar você nesse caminho, alicerçado, vendo, irmãos, e participando das coisas de Deus. Sabe por que Deus habita em nós? Porque Ele quer se revelar a nós. E a primeira revelação que Deus dá em nós é de nós. Enquanto você não tiver a revelação de Deus, de quem você é, você não vai ter a revelação de quem Deus é. Vou repetir. Enquanto você não tiver a revelação da parte de Deus de quem você é, você não vai ter a revelação, amados irmãos, da parte de Deus de quem Deus é. Primeiro, eu preciso entender quem eu sou, reconhecer a minha identidade, que eu sou. E aí então Deus vai começar a revelar quem Ele é para mim. E Ele vai começar a revelar a grandeza dele em estar dentro de mim e atuar dentro de mim e executar a sua obra, amados irmãos, através de mim. Aí nós vamos ter um entendimento, a grandeza que é ser um instrumento de Deus, um instrumento do reino de Deus. Eu gosto muito de falar isso, que a igreja, amados irmãos, hoje ela é um instrumento do reino de Deus. Se você tiver essa visão, muitas coisas vão acontecer. Deus vai fazer algo extraordinário. Aqui o profeta Isaías revela isso. Então ele fala que a terra escarpada, né, ela será, o terreno acidentado, se tornará plano, as escarpas serão niveladas. O que é uma escarpa? São curvas. As escarpas são cancelas, né, que faz trepidar. A nossa vida muitas vezes trepida em cancelas. E Deus está falando que Ele vai nivelar. O nível de Deus está passando, irmãos. Próximo do arrebatamento, próximo da vinda do Senhor, Ele está nivelando. E a gente costuma chamar isso de passar a régua. Deus está passando a régua. Pode perceber. Ele está passando a régua no cristianismo, Ele está passando a régua naqueles que dizem eu sou cristão, Ele está passando a régua. Ele está passando a régua no mundo todo. E se revelando. E ai daquele que se levantar contra o passar da régua de Deus. E diz assim, que a glória do Senhor é que revela isso. E diz que todos verão, pois quem está falando isso não é o profeta, mas é o Senhor. Então eu quero, irmãos, estar aqui, concluindo a mensagem 7 com vocês, que então, esse fazer o caminho, que é realizar, executar e produzir, ele é permanecer no exercício do posicionamento. Ele é também o vivenciamento na perspectiva da glória que já está revelada, conforme a voz de Deus em nosso interior. A voz de Deus, diz a Bíblia, ela treme a terra. A voz de Deus separa labareda de fogo. A voz de Deus, irmãos, tem poder de separar juntas e medulas, diz a Bíblia. E é essa voz que está falando forte e diz para você, prepara
o caminho para o Senhor. Quantos anos você está ouvindo a palavra? Prepara o caminho para o Senhor. Quanto tempo você está orando e jejuando? Prepara o caminho para o Senhor. Quanto tempo você está dirigindo culto, pregando evangelho? Prepara o caminho para o Senhor. Que Deus abençoe você grandemente. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por esse momento e pedir uma bênção específica para a vida do nosso irmão. Pedir que o Senhor esteja ministrando sobre cada um abundantemente, que o Espírito Santo, que é todo inclusivo, que é pneumático, ele venha ministrar o coração de cada um de nós. Pai, ensina-nos a viver a revelação profunda dessa pedagogia do que é, Senhor, preparar o caminho para o Senhor e do que é fazer um caminho para o Senhor. Seja conosco, seja com os nossos irmãos, em nome de Jesus. Queridos, que Deus te abençoe, um grande abraço, fica firme aí e até amanhã. Obrigado por estar conosco.